Dentro da Bola. Muito bem, estamos no ar imediatamente com o quadro Por Dentro da Bola, ao vivo aqui pelo Sabe Caxias News e também no Teoria de Tudo, é claro, na boca do gol, na boca do túnel, com a galera esperta que está sempre conosco, acompanhando o esporte em Omni Channel, aqui no Facebook de Sabe Caxias, na TV Caxias, canal 14 da NET, no Instagram, no YouTube. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco. São muitas edições do programa. E nós, é claro, fazendo sempre amigos, né? Somos amigos pra valer, que legal, né? Não cante, Miguel, não cante, que quem canta, né? O seu ouvinte espanta, seu internauta espanta. Está no ar ou Por Dentro da Bola com o Joselito Santos, ele sempre, né? Trazendo as últimas do esporte, mas hoje nós temos convidados especialíssimos, o Bom Filho a Casa Torna, convidados os jornalistas Ivan Garaboto e José Teodoro, lembrando que hoje o Cachorro Quente é de graça por conta do Ivan, né? Todo mundo na tela aí, beleza pura, nossa trilha aqui é no gogó mesmo, né, Joselito? Bom dia, boa noite, aliás. Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila, Ivan Garaboto e também a José Teodoro. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas e também aos telespectadores do canal 14. Hoje a tela tá recheada, Miguel. Recheada, né? Ivan Garaboto, que bom tê-lo de volta aí, né? Teu substituto foi de luxo, hein? Tu viu que é coisa, né? É de outro nível, olá, Brambila, olá, Joselito, olá, Zé Teodoro. De outro nível, qualquer coisa, desconto ali no Zóio Lanches, né? Na frente do quartel. Que legal, isso mesmo. José Teodoro, novamente aqui no Teoria de Tudo, Por Dentro da Bola. Alô, alô, meu irmão, tudo bem? Boa noite, Miguel, boa noite, o Joselito e o Ivan. Tudo bem, tudo tranquilo, já em casa. Eu tô sabendo que essa equipe de vocês, esse trio Parada Dura aí, tá fazendo transmissões, né, muito legais e cada vez mais crescendo, né? Que bom, sejam bem-vindos aqui ao Teoria de Tudo Por Dentro da Bola nessa noite. Nós temos aqui as chamadas, então, do programa. O Joselito vai coordenar a pauta e a gente vai fazendo aquele bate-papo legal, aquela resenha esportiva. Caxias sofre para vencer o São Joséense de virada e está na próxima fase da Série D do Brasileiro. No mata-mata, o primeiro adversário é a Inter de Limeira, em São Paulo, com decisão no Centenário. Com gol aos 49 do segundo tempo, após ter 2 gols anulados, Juventude vence o confronto direto e está a 4 pontos do G4 da Série B do Brasileirão. Essa manchete não é para gordo, né, Joselito? Que tu tem que respirar no meio dela, né? Não é pouca coisa. Tem que ter... É muito conteúdo, como diria um amigo meu antigamente. É muito conteúdo pra gente falar. Beleza. Então vamos iniciar como a gente sempre fala, né, Miguel? Por quem joga antes, cronologicamente, e é a equipe que acabou conseguindo a sua classificação daquele jeito, né? Ivan Garaboto, Zé Teodoro, Miguel Brambila e quem nos acompanha, daquele jeito que só o Caxias sabe fazer, daquele jeito que a gente acompanha o Caxias há alguns anos e parece que a novela ela nunca termina, é sempre da mesma forma, o Caxias. E esse ano, né, Miguel, o José Teodoro participou aí também num quadro, o Ivan também acompanha, que eu mando os links para ele. O Caxias não fez nenhuma partida convincente até aqui, né? Mas agora o Caxias passou, vai enfrentar a Inter de Limeira e agora é outro campeonato. É mata-mata. E aquilo que eu falei ontem no pós-jogo ali, junto com o Zé e com o Ivan, eu reforço aqui. Agora não importa mais o desempenho. O desempenho é importante, é claro, mas não importa o desempenho. O que importa agora é resultado. O Caxias tem que trabalhar por resultado. O Caxias tem que sair vivo lá de São Paulo nessa próxima partida da Inter de Limeira. Mas agora a gente vai falar com quem entende aí, né? Principalmente o Zé Teodoro, que entende bastante. Começar pelo jogo do Caxias, né, Zé Teodoro? Vamos fazer uma análise aí de Caxias e São Joséense e abrir um parênteses aqui de bastidores, né, Ivan? O São Joséense, com todo respeito, é uma várzea. Desculpa atravessar a conversa. É uma várzea. Não vem com numeração. Não vem falar de assunto de numeração. O São Joséense entrou, Miguel, com o número 25, sendo que não existia o número 25. Era o 9. Como assim? Explica, era um fake news, então? Era um fake news. Nós recebemos a escalação da assessoria. Eles confundiram a Série D com a Várzea.
Então tem uma pequena confusão ali de Série D com Várzea. Mas que barbaridade. Não, foi o cúmulo da picada. O 25, o 25 era o Primão, né? Mas Thiago Primão. 9, né? Thiago Primão. Estava como 9, né? E... Só para esclarecer assim, para os nossos internautas, o que acontece? O São Joséense divulgou uma escalação com 9, Thiago Primão. Beleza, Isso. Todo mundo divulgou Thiago Primão, camisa número 9. Ao entrar em campo, tinha camisa 25. Para quem é de Caxias do Sul, não faz a menor ideia de quem são os atletas, com todo respeito, São Joséense, não tem como reconhecer. E o 25 não estava na nossa relação, nem no banco de reserva. Só que no campo tinha o 25, mas o 9 não estava. Mas é que, na verdade, eles consideraram que vocês são pessoas inteligentes. 5 mais 2 é 9. Com certeza. E eu confirmo para não entrar em confusão. E aí eu entrei, aí no caso, eu e o Zé, a gente estava pelo Portal da Bola, o Justo pela TV aí, da web, eu entrei em contato com fontes ali para descobrir quem é esse tal do 25 do São Joséense. Eu falei com a assessoria do Caxias, né, o Vitor Sokol, e também o historiador Gustavo Cortes. Aí me falaram que o 25 era o Thiago Primão. Eu acho o seguinte, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que faltou um atleta no São Joséense, passou alguém lá, ele, entra aí, pega aí, e o cara entrou. Vem pra cá. A base que essa Série D, eu não duvido de nada, né? Mas o que foi esclarecido, Brambila, é que ali depois comunicaram essa alteração na súmula, que o 9 era o 25 Thiago Primão. E foi isso, a história do fantasma Primão, né, Zé? Na verdade, vou falar só que a gente não tem como saber, né? Porque se fosse no Caxias, a gente ia identificar, porque a gente conhece os jogadores. Agora, São Joséense, né? Como é que o cara vai saber quem é? Mas tudo bem, eu já vi coisa. Opa, deu um tombo aqui. Eu já vi acontecer coisas agora. Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer coisa pior uma vez, um jogo foi no Castelão. No Castelão também o técnico Itamar Schul, né? É o Itamar? Treinou Caxias, inclusive. O Itamar armou uma dessa. Deu a escalação para nós de um jeito e quando o jogo rolou, totalmente diferente. Para confundir o adversário. Mas que desrespeito com a imprensa, na verdade, né? E era a Série B. Torcedores, né? E era a Série B. Aí você falando do jogador número tal, e os números é tudo assim, 87, 58, os números todos assim. Sabe? Meu Deus. Aí quando você ia ver que o lateral não tinha nada a ver com o número que ele deu, sabe? A gente foi descobrindo no decorrer da partida os caras. E a própria imprensa de lá também, porque começou a desconfiar, né? A sorte minha, que estava no lado de um cearense, de uma rádio lá, que ele começou a olhar para mim e dizer, ixi, e aqui é aquele jogador? Eu disse, não, você que é daqui tem que saber, né? Esse número aqui não é aquele jogador, não é o jogador fulano. Ele diz, então me ajuda que tem gol aí. Daí que a gente foi ver que estava tudo errado. Mas que barra, por quê, né? Série B. Série B. Claro que depois na coletiva o Itamar ouviu, né? Porque daí a imprensa foi por cima dele, né? Sim, não, falta de profissionalismo, né? Sacanagem. Confundiu o adversário. Itamar gaúcho aqui, ele treinou até o Caxias também. Né? Sim. Treinou. E não podia ser diferente, né? O sofrimento, né? Vamos analisar, vou botar aqui, eu tenho a entrevista do Vitor Feijão, né? Já que nós estamos na segunda-feira aqui também, né? Vamos falar um pouco disso. Eu vou botar tem 4 minutos, mas eu vou compartilhar só uns minutos para a gente ouvir a análise, né? Precisa, Joselito, do Ivan e do Zé Teodoro, no sentido de comentar. Análise precisa do Zé Teodoro, tá, Bramila? Tá bom. Então a tua análise fica análise imprecisa igual a minha. Tamo junto, irmão. Alguém precisava ser tão idiota quanto eu no programa. Tamo junto. Vamos lá. O que dá para falar da vitória de hoje, da classificação? O Caxias está na próxima fase da Série D. E também, né, você entrando no segundo tempo, ajudando, teve o pênalti em cima de você, o Caxias consegue fazer o gol. O quanto foi importante também essa tua entrada, o jogo hoje para ti? Boa noite. Olha, muito feliz, acho que pelo jogo de hoje, acho que
mais uma vez a gente sofremos ali um gol, acho que não foi, não acabou com a nossa maneira de jogar, com a nossa ideia, com o nosso projeto que a gente tinha. Acho que no segundo tempo a torcida até cobrou a gente ali no intervalo, depois voltamos muito bem, entendeu? E aí a gente conseguiu resolver o jogo no segundo tempo. Então acho muito feliz por ter ajudado minha equipe e conseguido a vitória. Hoje talvez tenha sido a tua principal atuação, a melhor, né? A gente percebe que tu vai se soltando, né? Tu carecia, Vitor, de um pouquinho mais de ritmo de jogo e ainda precisa, de repente, um pouquinho mais, de repente, os 90 em campo para se soltar de vez e, de repente, até atingindo a titularidade, continuar rendendo cada vez mais jogo a jogo? Olha, eu acho assim, a titularidade acho que depende mais do Gerson, né? Ele que é o nosso comandante, acho que quem ele colocar lá vai resolver dar conta do recado, mas acho que o jogador precisa de tempo para jogar, entendeu? Acho que ele tá me dando o tempo necessário que ele acha, então se ele definir começar comigo ou não, eu vou estar feliz do mesmo jeito para poder ajudar o Caxias. Bem, aí algumas palavras, né? Eu não sei exatamente a escalação, só posso estar falando uma besteira, mas eu acho que o Heron está sendo poupado pela direção, não deu mais entrevista, era só ele que dava entrevista até agora, Zé? Pois talvez seja de poupar mesmo, tirar um pouco ele dessa, até de própria cobrança, bem que cobrar do Heron, que o Heron é o cara que está resolvendo, né? É goleador do Caxias, né? É o artilheiro do Caxias. Mesmo que o Caxias não jogue bem, a gente vê nele um esforço tremendo, por exemplo, no primeiro tempo. Ontem, no primeiro tempo, o Caxias foi muito mal. E o Heron sofreu muito, porque não tinha ninguém para jogar com ele, né? Ele sofre pancada dos adversários, ele sofre a marcação, ele vai atrás da bola e não consegue achar, porque eles tiram ela da proximidade dele em função da falta de aproximação dos colegas. Então, ele sofre muito, o Heron, mesmo que o Caxias jogue mal, né? Então, mas, sei lá, tirando ele, de repente é colocar alguns jogadores também no protagonismo, né? Não faço ideia porque, né, ou talvez, que nem, por exemplo, o Feijão ontem, o Feijão dá entrevista ontem até está dentro do esquema, porque ele foi um jogador importante, quer dizer, um protagonista. Eu acho que se a gente tivesse a liberdade de entrevistar como tinha antigamente, que você escolhia quem você entrevistar, o cara saía do campo, você pegava ele ali, aliás, pegava dentro do campo ainda, né? Terminou o jogo, você já corria dentro do campo, pegava ele lá. Aí você que escolhia. Eu acho que ontem, se a gente pudesse fazer isso como se fazia há 20 anos atrás, eu acho que escolheria o Feijão para dar uma entrevista. Eu acho que a gente ia no Feijão, né? Uhum. Então, é que agora, Briguila, estraga a imagem, a imprensa indo ao campo. Tem esses detalhes, estraga a imagem, não pode mais invadir campo. Tirou encanto, porque assim, ó, eu fui do tempo de entrevistar o jogador secando e dando entrevista, entende? Lá no vestiário, lá na hora do banho. Sim. Né? Sim. Às vezes fazer sinal pro cara, o cara diz, já vem, só deixa eu terminar o banho, a gente faz sinal, depois é você, né? Sim. Entende? E era bom porque hoje você ficaria tranquilo. Uma das alegações é de que a questão do visual e a questão do embaraço de fios e coisas aradas que naquele tempo acontecia. Só que hoje ninguém mais usa fio, cabo. Né? Então não vai atrapalhar. Ninguém mais usa cabo. Os microfones são todos sem fio. Então você vai lá, pode ficar dentro do campo até começar o jogo. Quando o juiz diz, vou começar, sai, pronto. Exato. Claro que eu acho que tem que ter um pouco de disciplina. Eu até concordo, um pouco de disciplina, né? Porque às vezes o colega se empolga entrevistando e está na hora do jogo e o cara está entrevistando ainda. Acontecia na época isso. Hoje é o seguinte, hoje você não pode, conforme a competição, por exemplo, eu fiz Série B, eu me lembro uma vez lá na Arena Pernambuco, né, eu cheguei umas 4 horas antes do jogo, com o técnico lá. O técnico foi comigo lá, contratado de lá, montou o equipamento, aí eu desci lá na Arena, lá no gramado. Cara, naquele momento já faltavam umas 3 horas pro jogo. Eu entrei no gramado, mas quase que fui erguido. Né? O cara veio correndo, veio um segurança correndo do outro lado do campo, chegou gritando comigo, para não entrar no gramado. Cara, mas eu não tinha ninguém no estádio, só os caras trabalhando, seus técnicos montando e coisa. Daí eu perguntei por quê, mas por que isso? Não pode, é proibido. Um colega teu aí ganhou cartão vermelho.
Não pode trabalhar hoje porque semana passada ele fez isso e a CBF tirou ele do jogo, né? Então, é muito rigor, né? E sem contar que entrevistar no intervalo, por exemplo, não pode entrevistar ninguém. Depois do jogo, também tu não entrevista nenhum jogador. Sim. Tem a chamada zona mista, que na zona mista, depois que terminou tudo, você pega. Mas quando não tem zona mista, você não ouve ninguém, né? Sim. Então, perdeu o encanto um pouco, porque o torcedor quer ouvir o cara que jogou mal, que jogou bem. Claro. Chegar no cara e perguntar, por que você, na hora que você cobrou aquele pênalti, o que você sentiu que acabou cobrando fraco o pênalti que o goleiro defendeu? Sim. Né? Sim. Fica Sabe, muito essas coisas, engessado. assim, Né? pegando o exemplo, engessado, né? É assim hoje, né? Sim. Pra você ter uma noção, Brambila, eu acompanho a Fórmula 1 e tu tem direito até 5 minutos de poder entrevistar os pilotos. Pois Faltando 5 minutos para a largada da Fórmula 1, tu consegue entrevistar os pilotos. E aí no futebol, não pode nada. Nós temos absurdidades acontecendo aí né? Nós comentamos aqui já outro dia, vocês devem ter comentado nas tribunas de vocês também, o Joselito sabe, né, quando a CBF, né, caindo Porto Alegre e não anulou o jogo do Grêmio, né, não adiou o jogo do Grêmio, né, absurdo, né, desde quando a CBF manda numa cidade, né, você ter uma noção, isso, né? Brambila, você ter uma noção que nem a gente estamos fazendo transmissão pelo Portal da Bola. Se a gente quisesse mostrar os jogadores saindo do ônibus, indo para o vestiário, a gente não pode, tá próximo. Por causa de direito de imagem? Por causa da CBF ali, das regras, não permite isso. Só pode a emissora e os clubes. Os veículos oficiais dos clubes. A que ponto chegamos, não pode mostrar um jogador saindo de um ônibus. Sim. Que era muito legal, né? Muito legal você, na hora que o ônibus chega, você pegar o jogador, ou na entrada do ônibus, quando vamos indo embora, sabe? Essas coisas, isso era muito legal. Você ouvia o jogador. Eu fui do tempo do jogador. Agradeço a Brahma pelas Antárticas que me mandaram, aquela história. Sim, essas coisas. Eu já entrevistei jogador, o cara se machucou no jogo, daí foi atendido, saiu para ser atendido fora do campo, você chegar lá, ele. O que aconteceu? Eu levei uma pancada no joelho aqui, sabe? Dizer isso. Mas hoje é inimaginável isso. A gente não sabe, por exemplo, hoje saiu o Jadson. Você sabe por que ele saiu? Não. Eu não sei. Eu deduzo que sentiu uma lesão, porque o Jadson é um dos caras mais importantes da juventude, sempre joga bem. Né? Ele saiu no meio campo. Né? Ele saiu. Eu deduzo que teve sentido alguma coisa. Não foi técnico. Daqui a pouco vamos focar no Caxias, então, para que a gente possa depois na outra parte falar do... E aí, é verdade, eu concordo, né? Tinha aquele repórter afoito que ia perguntar se estava doendo, cara com a perna fratura exposta. E só pode agora, Brambila, o repórter atrás das goleiras. E ponto selecionado. Se vai para outro lado, não pode. É complicado. Mas enfim, o Caxias venceu de virada, não é? 2-1, e aí eu quero que vocês, né, Joselito, Ivan Esgaraboto e José Teodoro nos prestigiando oficialmente aqui, né, por dentro da bola. Qual é nós temos profundas preocupações com o mata-mata, não sei se vocês comungam disso, não. Com certeza, o jogo do Caxias diante do Joseense foi o resumo de toda a primeira fase do Caxias da competição, muito mal. A gente não consegue destacar um jogo de 14 partidas, a gente não consegue destacar apenas um jogo que o Brenais esteve bem. É impressionante. Nem contra o Novo Hamburgo dá para falar. Nem contra o Novo Hamburgo. Então tu vê o Caxias que tem um dos elencos mais fortes da Série D financeiramente e não consegue desempenhar em campo. É uma das folhas mais altas e não consegue desempenhar. Então, essa Série D aí, o Caxias, todo mundo sabia que ia se classificar, o Zé desde o início falava das transmissões. O Caxias classifica, mas chegou em determinados momentos, o Caxias penou bastante, e ontem contra o São Joséense, aliás, no sábado, foi bem complicado, tanto é que começou perdendo. E foi no único lance do São Joséense, foi uma cobrança de escanteio, marcou o gol. Aí teve no segundo tempo que dá uma acordada para virar o jogo, porque estava complicado, o Caxias se complicando na competição. Pelo retrospecto do Caxias nessa primeira fase, eu não sei o que o torcedor está pensando agora para esse novo campeonato que começa. Talvez o torcedor deva pensar assim, bom,
terminou o primeiro campeonato, começa o segundo, né? E no segundo, zera tudo. Talvez o torcedor esteja pensando assim, porque pelo desempenho que o Caxias teve, assusta. Agora, claro que agora a questão não é desempenho, agora é vencer. Mas a tendência de você vencer jogando bem é maior do que não jogando bem. Claro. Né? Então, o que acontece? O torcedor quer que o Caxias jogue bem para vencer. É isso. Não esperar que jogue mal e vença. Então, eu não sei qual que é o pensamento do torcedor do Caxias, mas eu acho que o torcedor do Caxias, em relação ao que sentia lá no Campeonato Gaúcho e o que está sentindo hoje, é bem diferente. No Campeonato Gaúcho, o torcedor sentia assim: esse ano nós vamos subir. Esse ano nós vamos subir. Né? Agora, eu acho que o torcedor começa a pensar de novo, mais um ano de sofrimento. Porque não tem jogo, não tem futebol no Caxias. E os adversários? Tem esforço. Os adversários, nessa primeira fase, os adversários, por favor. Nem o Ercílio Luz, que se classificou em primeiro, teria o melhor time do que o Caxias, nem. Né? Então, o que precisa agora? Agora precisa jogar. Porque agora, por exemplo, o Inter de Limeira. O Inter de Limeira pega o Caxias e decide aqui no Centenário porque foi inferior ao Caxias no seu grupo. Mas agora, como disse, é outro campeonato, quem se classificou em quarto pode subir. Sim. E a gente já viu esse filme aí que, por exemplo, o Cascavel naquele ano bateu todo mundo e foi eliminado, não me lembro quem que eliminou o Cascavel. Entende? No mata-mata. Cearense, se eu não me engano. No mata-mata, entende? Então não é determinante para isso. Não, agora é Copa do Mundo, né? É Copa do Mundo. Agora o Caxias, o que é sair vivo lá de Limeira? Né? O empate é sair vivo? Talvez. Talvez. Porque como é que o Caxias vai jogar aqui? Aqui no Centenário. Né? Porque o que acontece? O torcedor quer que o Caxias jogue e ganhe, independente de como for lá em Limeira. Exatamente. Jogue bem e ganhe. É só para explicar ao torcedor a regra do campeonato, não importa se o Caxias fizer 15 gols na Inter de Limeira, tem o segundo jogo igual, não tem essa, né? Sim. Se o Caxias empatar lá, independente de gols, for 2-2, 3-3, 0-0, o empate aqui, independente do placar, dá pênalti, né? Se o Caxias, por exemplo, perder lá de 1-0, vai ter que fazer 2, que diferença de 2. Né? Se ganhar aqui... Vai se classificar direto, né? Para se classificar direto. 1-0 vai para os pênaltis. Então, eu não sei. O ano passado, o Caxias foi... deu tudo penalidade máxima. Todos os matas do Caxias passou pelos pênaltis. Não ganhou nenhum. 4 jogos foram nos pênaltis, né? Foi isso, né? Eu não estou bem lembrado. Né? Então, sabe? E isso foi insuficiente para o Caxias ter uma pontuação para depois, contra o América, decidir em casa. Se tivesse ganhado 1 ou 2 desses jogos no mata, teria decidido em casa contra o América. Sim. Então, tem mais essa questão aí, que pesa nesse momento. Então, o torcedor quer que o Caxias resolva a vida dele independente do adversário. O Inter de Limeira é um time do interior de São Paulo, tem uma tradição no futebol paulista, é uma do futebol paulista, mas é time do interior de São Paulo, eles têm recursos. Eu não sei, não acompanhei nenhum jogo da Inter de Limeira, mas sempre Inter de Limeira, Santo André, 15 de Piracicaba, 15 de Novembro, esses times do interior de São Paulo, São Bento e Companhia Limitada, São Caetano, Ferroviária, quando chega nesses momentos, eles têm uma certa força. Mirassol e companhia, e Novo Horizontino. O Novo Horizontino hoje é o líder da Série A, B, né? Série B. Sim. Mas então, é perigoso. Mas vamos acreditar, né? Para ter uma noção, que chegou a hora, né? Para ter uma noção, Brambila, Zé e Joselito, da Série D, o Santa Cruz ficou fora. O Santa Cruz tem uma tradição enorme, ficou fora, e o Santo André também está fora. É outra equipe. Santo André também ficou fora. O Santo André ficou fora, estava dentro, ontem estava dentro, até, a gente fez no sábado nas projeções sobre o Caxias que poderia enfrentar, e o Santo André ficou fora, ficou na 5ª colocação. Então a Série D assusta. O Caxias está há 8 temporadas na competição ali na Série D, não sai nesse inferno na competição e acaba se complicando principalmente nas fases decisivas. Então,
Agora o Caxias já deu susto demais ao torcedor. Quem sabe esse Já novo deu um infarto campeonato... demais, eu diria. Já fumou É? no susto. E agora, nesse novo campeonato, quem sabe o Caxias consiga reverter essa situação. Perfeito. Pois Muito é, bem. até o Campinense, eu tava olhando, ficou fora, né? O Campinense é um time extremamente tradicional, e o Campinense também ficou fora. Então tem alguns times aí tradicionais que também não acabaram nos classificando, além do Santa Cruz. Muito bem, esse é o quadro Por Dentro da Bola aqui no Teoria de Tudo. Falamos da classificação do Caxias, não poderia ser diferente, né? Sempre um drama, mas vamos em frente, né? A esperança. Agora, quanto tempo tem? Já tem jogo semana que vem, né, Juscelino? Se preparar e. Não tá decidido ainda, mas provavelmente será no sábado ou no domingo. A CBF não decidiu, mas Esse ou próximo sábado fim ou de semana, domingo, agora. nesse próximo final de semana, ou dia 29 ou dia 30. Correria, né? Correria para ajustar o time, né? E aí na outra semana, aqui em Caxias do Sul. Muito bem. E tua opinião sobre esse jogo para a gente virar a página e passar para o Juventude, José? Um jogo extremamente difícil, é outro campeonato, a gente acabou não conseguindo acompanhar a Inter de Limeira, né, mas a gente está olhando aqui a tabela de classificação, a Patrocinense 24 pontos, Maringá 24, Inter de Limeira 22 e a Ferroviária 20. Foi um grupo muito equilibrado. O Craque, até pouco tempo, era um dos líderes dessa chave e ficou fora, né, inclusive o Craque era um dos possíveis adversários do Caxias e acabou ficando fora. O craque é uma droga, né? Na verdade é isso. Daí o Caxias não sei se ia passar, porque era muito craque do outro lado, ia ser complicado. É complicado. Viu? Tô pegando a tua Patrocinense, então, né? O Patrocinense tem dinheiro, né? Tá cheio de patrocínio, segundo o Zé Teodoro. Obrigado. Chamei os amigos para me ajudarem aqui. Tava numa solidão aqui, achando minhas piadas engraçadíssimas, né? Sim. Não que elas sejam, mas a gente tem que rir, né? Sim, para não perder o amigo. Essa é a moral da história. Beleza, mas enfim, vocês querem... o Caxias ele tem que sair vivo, né, de Limeira. O Caxias não pode inviabilizar o segundo jogo. O que é inviabilizar o segundo jogo? Tomar um 2-0, 3-1, 3-0, inviabiliza o segundo jogo, porque daí o Caxias praticamente não consegue a virada aqui em Caxias do Sul. O Caxias tem que sair vivo, 1-1, perder por 1-0, 0-0, aí o Caxias volta para Caxias do Sul e tem chance. Agora, se tomar um 2-0, um 3-1, 3-0, por exemplo, para mim inviabiliza. Não é, o Caxias não vai classificar. Não é que o Caxias não vai classificar. Mas fica muito difícil, ainda mais pelo que a gente está vendo no Caxias. O Caxias não tem poder de reação. Então o Caxias tem que viabilizar o segundo jogo. Aproveitando a presença dos amigos aqui, porque talvez não esteja na nossa próxima edição do programa, José, então já estrangulo aqui uns minutos do tempo, justamente isso. A estratégia do Caxias tem que ser estratégico nesse momento, já que não tem um time capaz, pelo menos o que a gente está vendo, não é? Zé Teodoro, Ivan Garaboto, Joselito Santos, ir para empatar e não, né, com uma retranca, tentar vencer o jogo. Qual é? Já deu um briefing pequeno ali, mas enfim, Zé, resumidamente, por favor. Quem vai para empatar, perde, né? Porque você está limitado, né? O limite é o empate. Então tem que ir para ganhar o jogo. Até porque uma vitória fora de casa, se vencer, o Caxias vem bem para casa. Dificilmente vai deixar escapar a classificação se caso vencer lá. Então tem que ir para ganhar o jogo, porque o Caxias tem jogadores de velocidade. Quem tem que propor o jogo vai ser o Inter de Limeira, que joga em casa e ele tem que sair. Ele sabe que tem que sair de casa com uma classificação, com um resultado bom para vir para Caxias. Ele vai tentar buscar isso, e nisso aí vai dar espaços para o Caxias, sem dúvida nenhuma. Então o Caxias tem que ir em busca da vitória. Perfeito. Busca da vitória. Porque se ganhar o jogo lá, já está praticamente classificado, porque daí o torcedor não vai deixar o Caxias perder a classificação em casa, porque daí, já disse ontem, se o Caxias ir para Limeira trazer um bom resultado, o Caxias fez a parte dele. Aí agora é a parte do torcedor. Sim. É o torcedor. E vai ser muito importante o torcedor nesse momento. Então agora é hora de esquecer essas coisas todas e abraçar o time. Virar a página. É isso aí. Ivan? Apoiar o time. A questão é apoiar o time. Então, o que me preocupa muito do Caxias, também nesse jogo agora da Inter de Limeira, é a Heron dependência. Só depender do Heron. Caso o Heron não esteja bem, aí complica muito para o Caxias. Pois o Heron tem 11 gols na Série D, então o Caxias tem que ter um cuidado, porque sempre tem que alguém servir ao Heron. Então o Caxias às vezes preocupa bastante, e nesse primeiro jogo, com certeza concordo com o Zé,
tem que pensar em vitória. Porque time que pensa em empate acaba perdendo. Então, Caxias tem que ir em busca da vitória. Sabemos, claro, que não vai ser fácil. Afinal, as duas equipes passaram a segunda fase da competição. Mas agora é pensar em vitória, pois tem o jogo da volta mais tranquilo de conseguir o resultado. Mas primeiro é vitória. Depois vamos ver o que acontece no Centenário. Joselito Santos. Eu acho que é mais ou menos essa linha, né? O Caxias, eu acredito que ele não vai se jogar lá, né, lá em São Paulo, até porque quem vai ter que se jogar é a Inter de Limeira. O Caxias tem que aproveitar os espaços que tiverem e tem que ser efetivo. O Caxias precisa ser mais efetivo, principalmente como se diz, do meio campo para frente. O Caxias precisa ser um pouquinho mais efetivo, ser um pouquinho mais produtivo também. O Caxias precisa trabalhar um pouquinho mais essa bola no meio campo e também servir um pouquinho mais o Heron, apesar da Heron dependência, mas é um jogador que ele também precisa que se aproxime, porque ele é um centroavante, não é um centroavante estático, mas é um centroavante que precisa de aproximação. Então, o Caxias, ele precisa, como eu disse, volta a frisar, precisa viabilizar o segundo jogo. Viabilizando o segundo jogo, ele tem que jogar. Ele não pode ir lá só para se defender. Se ele for lá só para se defender, aí vai entrar naquilo que eu disse, ele vai inviabilizar o segundo jogo, porque daí a Inter de Limeira vai martelar e possivelmente vai fazer pelo menos 1 ou 2 gols. Então o Caxias não pode ir lá apenas se defender, tem que ir lá para jogar. O Caxias está num novo campeonato, é Copa do Mundo do Caxias daqui para frente. Estamos apresentando o quadro... É verdade, estamos apresentando o quadro Por Dentro da Bola aqui no Teoria de Tudo. Falamos da Ser Caxias, que jogou no sábado, se classificou, foi dramático, mas agora, como dissemos aí, resumindo essa primeira parte, o Caxias tem que jogar para ganhar, a torcida tem que abraçar e vamos que vamos, né? Ser Caxias em rumo à Série C. Com o gol aos 49 do segundo tempo, após ter 2 gols anulados, Juventude vence o confronto direto e está a 4 pontos do G4 da Série B do Brasileirão. Ainda bem que eu fui noticiarista, né? Porque eu não tenho apneia para ler essa manchete aqui, mas é isso mesmo, né, José? É mais ou menos isso, né? Eu acabei narrando 3 gols, mas valeu 1. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente releva. Te pegou dessa, né? O VAR acabou pegando, né? O gol do Ceará o primeiro, depois o gol do Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues fez 2 e valeu 1, né? Brincadeira, coitado do rapaz, fez 2 gols e acabou valendo 1. Mas a equipe do Juventude no primeiro tempo, depois, é claro, o Zé vai analisar também, o Ivan junto conosco. O Juventude não fez uma partida tão boa assim no primeiro tempo, e aí depois no segundo tempo, com as trocas, o Juventude foi melhor, inclusive, que a equipe do Ceará, e mereceu a vitória. Mas agora o Zé vai analisar junto conosco aqui o que ele também entendeu. Ele falou na jornada, mas agora ele vai falar aqui para nós também o que ele entendeu aí dessa vitória. Vitória maiúscula, né, Zé? Vitória extremamente importante. O Juventude venceu e ganhou 6 pontos, porque não é nem 3, né? Ele venceu 3 do Juventude e é 3 em cima do Ceará, né? O Juventude encerra a primeira fase 4 pontos atrás do quarto colocado. Ou seja, está a 4 pontos fora da zona de classificação. É uma situação boa para chegar no segundo turno. E então, o que acontece? O Juventude acertou, o técnico Thiago Carpini acertou o esquema tático do Juventude, teve alguns problemas nesse período, em função até de lesões, de jogadores que ficaram fora por questões de amarelo, vermelho. O vermelho acho que não teve expulsão no Thiago ainda, né? Não teve expulsão, mas amarelo sim, né? Do técnico não. Não, mas de jogadores, né? Nesse período que ele tá aí, eu acho que não estou lembrado que alguém foi expulso. Quem foi expulso? Teve, o próprio Nenê acho que foi expulso. Sim, no comando do Carpini. Bom, mas enfim, teve jogadores fora, né? O que fez com que o técnico não pudesse manter a mesma equipe no geral, porque um dos destaques é que o Carpini consegue mudar pouco o time. Consegue mudar pouco. Só muda em função de essas situações de lesão e coisas, mas assim, taticamente, não tira esse jogador porque ele está baixo tecnicamente, vai ficar fora, vai entrar outro que está no banco. Não, esse jogador entra porque o titular está machucado, está fora. Tem feito isso. Isso é bom, porque você consegue manter um padrão de jogo. Você consegue fazer com que o time passe daqui a pouco aquela velha frase que diz no futebol, o time joga por música. O que é jogar por música? É quando está todo mundo entrosado. Né? O cara já sabe onde é que ele vai largar a bola, ele já sabe o que o companheiro vai fazer.
Então, isso é treinamento e é você insistência, né? Você jogar junto, vai criando isso no grupo, no time. O Thiago tem conseguido razoavelmente fazer isso. Isso ajuda muito. Agora, ele tem se deparado também com algumas situações, aquelas situações em que os adversários também passam a conhecer o Juventude e se preparam para enfrentar o Juventude, principalmente os adversários tecnicamente inferiores à Juventude. Aqui no Jacone, é que eles vêm de sangue doce, são franco-atiradores, né? Eles têm feito isso. O jogo de hoje, o Ceará não tem essa, não é time com essa intenção de vir retrancar, fazer duas linhas e ficar especulando. O Ceará veio para jogar, porque o Ceará está no nível de Juventude para cima, um pouquinho para baixo, para cima, está ali no nível da Juventude, e busca a classificação. O Ceará é um candidato à subida. Então veio para jogar. E isso facilitou a Juventude. Mas, por outro lado, dificultou no primeiro tempo. Por quê? Porque no primeiro tempo a Juventude não conseguia acionar o lado mais forte do Juventude nos jogos, no esquema tático, que é o lado esquerdo. A Juventude não conseguia jogar. Porque o Alan Ruschel subia para poder apoiar o Vitor Andrade, que está provado que o Vitor Andrade não, pelo menos que mostrou até agora, não é titular da Juventude. Não é. O David da hora está voltando, e voltou bem hoje. E aí, quando o Alan subia, deixava espaços para o Igor, atacante do Ceará, veloz, forte, driblador, que vai pro mano a mano, e aí puxava o Zé Marcos para dar o combate no Juan, no Iago, e deixava espaço lá no meio, onde estava ali o Jean Carlos, livre, solto, livrinho da Silva ali, né? Criando um problema para a Juventude. Então, foi essa movimentação no primeiro tempo que dificultou a Juventude. O Vitor não conseguia agredir o lateral direito lá, o Varley, que inclusive apoiava, e atrás do Juventude ficava com essa dificuldade. E aí o Vini Paulista também não conseguia ser aquele homem da articulação, que apareceu muito pouco no primeiro tempo. E aí o que acontece? Aí o Juventude, naquilo que o Thiago consegue fazer bem, que é sair de trás jogando, com os zagueiros, com os volantes e com o goleiro, hoje não conseguiu fazer. Aliás, o gol que foi anulado, ainda bem que foi anulado, foi uma terrível falha do goleiro, que entregou a bola. E vinha sendo cantada, e estava sendo desenhado o que ia acontecer. Isso por quê? Ele pegava a bola, o que ele fazia? Ele tocava aqui para o Zé Marcos. O Jean ficava cercando. Quando o Zé Marcos, o goleiro, pegava a bola, o Jean já corria. Ou seja, ele corria antes da bola chegar no Zé Marcos. Obviamente que ele ia chegar antes na bola do que o Zé Marcos. Aí vinha a falha do goleiro. Por quê? Se ele sabe que vai tocar para o Zé Marcos e se vê que o cara está marcando lá, não toca. Claro. Vira para o outro lado, toca para frente. Mas é isso que eu acho, Zé. É isso que eu acho, só pitaqueando aqui, que sair com os pés, o goleiro tem que saber sair. O goleiro não tem. Pois mas aí, tanto é que saiu o gol desse jeito, né? Mas depois, e o primeiro tempo foi assim, e o Rodrigo Rodrigues ficou isolado, né? Não tinha uma aproximação. E o Nenê de um lado e de outro, o Nenê não dá para falar nada dele, porque ele está sempre tentando ajudar, né? De um lado e de outro. O lado direito funcionou muito bem com o Reginaldo e o próprio Jadson ajudando ali, mas aí faltava o acabamento. Porque quando o Reginaldo descia com velocidade, passava do adversário e chegava na linha de fundo ou ali no canto para cruzar, cruzava para quem? Porque o Rodrigues não estava ali, porque estava fora em busca da bola. Né? Então o primeiro tempo foi assim, difícil para o Juventude. Aí no segundo tempo o Thiago corrigiu. Primeira providência, reforçou o lado esquerdo que estava fraco, que não conseguia jogar. Botou o David da hora lá, e uma boa partida do Alan Ruschel, que acertou todas as bolas para o David. Aí o Juventude ficou, eu digo assim, com os dois braços abertos. Caiu de novo o esquema aqui. Com os dois braços abertos para sair para o abraço. Né? Ô Zé, eu acho que a gente está na zona do rebaixamento aí, tá caindo. E aí o Juventude melhorou. Começou bem no segundo tempo. Aí a troca que ele fez, e o Jadson, eu acho que foi uma questão de desgaste, não foi tática, nem técnica, né?
porque o Jadson, que é que estaria ali para ajudar. E aí, com a entrada do Vargas, como é que é o Matheus Vargas. O nome? Matheus Vargas, que encostou ali no lado direito, aí o Juventude começou a ser mais forte, mais agressivo. As mudanças todas que o Thiago fez, elas deram resultado, né? O Juan não apareceu muito, já entrou no final, né? Mas e o David da Hora fez um sarceiro lá no lado esquerdo, bem abastecido pelo Alan Ruschel, e aí o Rodrigo começou a ter a bola, né? Começou a ter a bola, e aí o Juventude fez um baita segundo tempo, procurou gol em todo o tempo. Pegou um time bom, o Ceará é um adversário bom, né? É difícil. Então a vitória foi boa. O torcedor, eu acho que saiu contente do estádio. Pela reação, disso, né? E o importante disso, não é, Ivan, também se quiser, né, fica à vontade de falar, só para colocar, é a leitura correta do treinador no intervalo do jogo, né? Sim. O Carpini, ele mudou ali o jogo, ele, infelizmente, algumas vezes o Carpini dá uma pardeusada, né? O professor Pardal, às vezes, o Carpini, mas no jogo de hoje ele conseguiu acertar no segundo tempo, o Juventude estava um jogo equilibrado na primeira etapa, mas no segundo tempo ali era óbvio, parecia ganhar, estava muito claro que o Juventude ia vencer o Ceará. Por mais que tenha dificuldades, o Juventude estava melhor que o Ceará no segundo tempo. Então, foi um resultado justíssimo para o Juventude. Essa vitória sobre o Ceará, 1-0. O Rodrigo Rodrigues, bem. Tu vê o Nenê, não tem nem o que dizer para ele, bem. O David da Hora, que foi por muito tempo criticado por todo mundo sobre as situações dele, está muito bem na equipe, ele está, desde com o Thiago Carpini, está muito bem desde a hora. Tu vê o Mandaca, também é outro bom atleta que está retornando agora de lesão. Tu pega o Alan Ruschel hoje, muito bem. Então, esse Juventude é bom. Então... Vai subir ou não? Pode subir, mas eu acho, por enquanto, vamos pensar um passo de cada vez. Pois subir é difícil, mas está a 4 pontos do quarto colocado, então há chances, mas tem que cuidar do gol. O Thiago Couto ali, desde o início, é perigoso. O Juventude, se colocar no cenário, ele é um candidato, sem dúvida nenhuma. É um candidato a subir. Até porque, se você olhar a Série B desse ano, ainda que tenha aí um pouco de exagero na pontuação de quem está na frente, é muito ponto. Pouco tempo se viu assim fazer tanto ponto na primeira fase. Mesmo assim, o Juventude é um candidato, porque considerando que a Série B esse ano não tem um papão, né? A Série B ela está muito equilibrada. Você pega quem que ali dá para dizer que seria o time assim, que o Sport Recife. O Sport Recife vem sofrendo há anos também, né? O Sport Recife hoje é outro Sport Recife. É um time de Série B hoje que tem suas dificuldades, dívidas, estádio sucateado, problemas, vive mesmo a realidade do futebol brasileiro. Quem que vai pegar fora do Sport Recife? Vai trazer o Criciúma. Criciúma foi lá no fundo do poço, está voltando. Nos últimos anos começou a retornar. O Criciúma entrou até na Série C. Né? O Vitória? Até o Vitória veio há tempo também sofrendo. Sabe? Então, assim, está tudo Ceará equilibrado. Estava na Série A junto com o Juventude. Está tudo equilibrado. Né? Então, o Juventude, sim, é um candidato pelo que fez depois que chegou o Thiago. Antes, Juventude, a missão do Juventude antes era ao rebaixamento. Então, eu acho que a primeira coisa que o Carpini fez quando chegou lá foi inverter a tabela. Alguém deveria ter virado lá os caras. Só um pouquinho. É do outro lado. E o Joselito, para você ter uma noção, eu posso estar com a informação errada, mas a princípio o Juventude tem 30 pontos, fechado em 8º, mas os 30 pontos, 27 vieram com o Thiago Carpini. Sim, claro. Sim, quando ele pegou o Juventude, ele tinha 3. Tinha 3 pontos. Olha o que o Thiago Carpini fez em 14 rodadas. É campanha de G4. 13. De G4. Vamos ouvir os 5 jogos dele. Em 5 jogos, o Juventude tinha perdido 4.
Sim. Vamos ouvir uns minutinhos só, a entrevista é longa, né? Mas é só para a gente citar um pouco aí, ver a temperatura da... De se manifestar rapidamente antes de abrirmos para as perguntas. Professora, seja bem-vindo à sala de imprensa, à vontade. Bom, boa noite. Eu falei até com o Arthur que eu queria primeiro colocar alguns pontos que eu acho extremamente importantes, tendo em vista que além do jogo importante que nós fizemos contra um adversário que sem dúvida vai brigar na parte de cima da tabela, assim como nós pretendemos brigar, foi uma virada de turno, né? A gente fecha um primeiro ciclo, 19 rodadas, de um início um pouco conturbado em relação à pontuação. Então acho que o primeiro ponto a se ressaltar, a enaltecer, é como nós iniciamos a Série B e como nós estamos terminando esse primeiro ciclo do primeiro turno, né, com uma pontuação de parte de cima de tabela. Claro que ainda, talvez a pontuação ainda não nos colocou numa situação ainda melhor na competição por conta desse início. Então eu ainda tenho que foi um turno de recuperação, de experiências, de ideias, né, de conhecimento, de convívio cada vez mais com esses atletas. Então, antes de mais nada, aqui eu queria enaltecer as pessoas que precisam ser enaltecidas dentro do clube. Então, no primeiro momento, a diretoria, comissão técnica, staff, o nosso torcedor que sempre nos apoiou, a paciência de vocês da imprensa e principalmente os atletas. Eu acho que nesse ponto a menor parte ela é minha. E sem demagogia, eu assumo mais a responsabilidade na derrota, porque eles fazem aquilo que eu peço. E nesse momento eu queria acreditar mais o bom momento que o Juventude vive nessa reta final de turno e nessa segunda metade aí da competição. A todo esse grupo, as pessoas que nós encontramos aqui. Queria valorizar hoje também o nosso departamento médico. O David da hora era um atleta que a previsão era só para o retorno. E o departamento médico correu esse risco junto com a comissão técnica de acelerar o processo. Claro que também teve todo o comprometimento do atleta em querer estar à disposição e se recuperar para a partida de hoje. Então a gente fica muito feliz. Isso mostra o nível de competitividade dentro do elenco. Ninguém quer ficar de fora. Hoje nós temos aí praticamente todos os atletas à disposição. Nosso DM está limpo, Mandaca de volta. Então eu fico muito feliz com tudo isso. Valorizar uma campanha onde nós fizemos 69% de aproveitamento da minha chegada para cá. Muito ponto. São 30 pontos de 39 pontos disputados, nós fizemos 27. Então, exatamente o que nós estávamos falando, né? Eu não consegui prestar atenção no resto, porque eu só consegui ver aquela luzinha passando atrás dele ali. Eu estava olhando. Eu estava olhando também. Mas você vê, Brambila, 69% de aproveitamento a campanha do Carpini. O Novo Horizontino, que é o líder com 36 pontos, tem 63% de aproveitamento. Então, se mantiver esse percentual, a Juventude vai ser candidato a ser campeão da Série B, né? Se permanecer. Eu acho que na fala dele, o que fica bom, é isso que o Ivan pegou, o aproveitamento, a campanha dele até agora, algumas coisas assim, tipo o grupo em condições, todo o grupo em condições, isso é muito bom para o treinador. As outras falas dele ali, elas são performance, né? Agradecer a direção, ele só tem que agradecer a direção mesmo, né? A direção, o torcedor, jogadores, a imprensa, pela paciência. Eu não sei se a imprensa tem paciência, a imprensa faz o trabalho dela. A imprensa faz o trabalho dela, certo? Se tem paciência, não tem, bom, não é essa a questão. Mas o Thiago, sim, isso ele pode dizer com toda a autoridade, né? Que ele mudou a vida do Juventude. Os números estão aí. Né? E uma pontuação, um percentual de subida, de liderança, inclusive. Né? Liderança. E o que isso, como que a gente avalia isso? Avalia um treinador com qualidade. Né?
Porque o que acontece? Ele foi vice-campeão paulista treinando o Água Benta, lá sempre digo Água Benta, né? Que é o Água Santa. O Água Né? Santa. Né? E aí, sim, o Água Se Santa aguardente que estava errado, né? Tá errado. Daí lá era em Piracicaba, né? A caninha. Né? Em Piracicaba. Mas aí o que acontece? Ele treinou, foi vice-campeão paulista, cara, vice-campeão paulista treinando Água Benta, Água Santa. Agora olha aqui, ó. Apenas um jogo que foi para o Palmeiras na final. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, né? Com licença, né? Entende? Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso aí foi uma como diz muito lá na campanha, uma desinteria. Né? Foi uma desinteria. Tá, aí ele sai e pega o Juventude e vem e faz isso. Então não foi por acaso. Ninguém vê não foi por acaso. Né? Não foi por acaso. Né? Não. Então tá aí. Eu acho que é um treinador promissor, com qualidade. Esse treinador vai longe. Sabe? Novo, e é novo, né? Exatamente. Provavelmente, se ele classificar a Juventude, ele fica. Senão, a Juventude, né, não subir, que eu acho que vai subir, né? Mas o salário dele vai aumentar bastante, né, José? Eu acho que é um treinador para dificilmente ficar. Não que o Juventude não tenha tamanho. Mas a gente sabe. Se ele classifica o Juventude para a Série A, esse desespero, essa turma de grandões aí que estão apanhando de todo mundo, vai buscar ele. Ele já estava sondando ele, né? Ele foi cotado para comandar o Santos, se não me engano, né? Antes do Paulo Turra, é ele contado. Quase foi pro Santos, eu acho. Mas eu acho que ele não sai até o fim do campeonato porque não provou nada, né? Tem que provar o campeonato todo. Até agora. Eu acho que ele não precisa fazer essas loucuras aí com treinadores que estão indo bem, aí vem uma propostinha, vai embora. Eu acho que ele não precisa, porque ele sabe que mesmo que não suba o Juventude, ele tem mercado. Termina o ano agora, tem mercado, né? E depois ele parece, pela fala, tudo bem, a fala protocolar é meio Tite, assim, não, um discurso tipo, quero ser treinador da seleção brasileira um dia, né? Então, tudo bem, beleza, tomara, né? A ambição é direito de todo mundo. Aquele político que o Zé ressaltou, claro, agradecer a direção, beleza, agradecer, né? Mas ele tem aí uma visão de que ser um cara de caráter, né? Que faz um cálculo honesto nesse sentido, que ele não precisa ser oportunista e dizer, não, agora eu já apareci, já mudou a história da Juventude, mas se ele deixar o Juventude no meio desse campeonato na mão, ele não mudou nada. Porque ele só vai mudar a história da Juventude se ele fizer a Juventude subir, né? Se ele subir, claro. E ele atingiu a primeira meta, né? Que era os 30 pontos, tinha projetado, e 30 pontos. Check-in. Ele fez então o primeiro turno, 30 pontos, era esse objetivo, agora vamos para o outro plano. Sim. Quantos precisa para se classificar? 45, não é isso? Não, 45 para não ser rebaixado. Tá. Agora para subir é acima de 60 pontos. Depende, né? Mas mais de 60. Só que a régua está muito alta nos primeiros. Hoje está pedindo 68, né? Hoje. Eu acho que sim. Nesse momento. O primeiro tem 36, que é o Novo Horizontino. E o quarto tem 34, que é a Vitória. 68 hoje. Né? Mas eu acho que não precisa. Não vai se manter, né? O quarto não vai precisar fazer 68, eu acho. 63, 62, 63, acho que classifica. E vai começar a faltar perna, né? Porque agora começa uma virada de campeonato, né? E da metade para frente tudo é decisão. Claro, decisão é sempre, né? Mas jogos começa, por exemplo, você vai pegar um Criciúma e Vitória, confronto. Um Juventude e Criciúma, um Juventude e Novo Horizontino. Quer dizer, tudo começam a se enfrentar agora. Vai ter o Juventude, por exemplo, vai pegar os 4 que estão na frente, o Juventude vai pegar eles. Né? Vai pegar, o Criciúma pega em casa, o Novo Horizontino pega em casa, o Sport em casa, os 4, né? O Criciúma em casa. Os 4 que estão ali, né? A gente vai pegar em casa. Olha aí. Menos o Vitória, porque o Vitória e o Juventude venceu em casa. Ele vai ao Barradão, né? Vai lá, mas dos 4, 3 pega em casa. Desse pessoal que tá vendo. O Vila Nova e o Sport. O quinto, que é o Criciúma, é em casa.
É em casa também. Exato. Não só aí, são todos os 4 em casa. Esse 4 em casa, né? Quanto faz? Pega a calculadora aí, 3, 4, 12. Mas são um jogo de 6 pontos, né? 24. 20, é um jogo. Calma. Começou. Cada jogo sendo de 6 pontos, são 24 pontos aí. Mas agora se equilibra. 4 aí, né? Se equilibra, todos eles vão se enfrentar. Os que estão na frente vão se enfrentar entre eles e o confronto. Agora é confronto tudo de novo. Né? Então, nesse confronto vai ter o equilíbrio. Vai ter o equilíbrio. Então, eu acho que sim, não vai precisar os 68. Sim, para se classificar. Eu já estou pensando que pode ser campeão, né? O Caxias está no mata-mata, é outra história. Mas aí o Juventude, se mantiver essa média, 69% de aproveitamento, é bastante, não é? Sim. Se manter essa média, é para ser campeão, sem dúvida. Merece mais estátua também, né? Sim, não merece mais estátua, com certeza. Vai se consagrar na história do clube, né? Muito bem, ritmo de aterrissagem, nós falamos aqui, esse programa vai na íntegra para a TV Caxias, canal 14 da NET, e então, portanto, né, nossos telespectadores, muito obrigado, nós agradecemos sempre. Joselito Santos, eu vou te dar aí 30 segundos para te concluir aí, né, porque quando a gente tem convida, por educação, né, a gente quando convida as pessoas, a gente deixa as pessoas falarem, né, a gente escuta, né, fomos bons. Óbvio, né? Fala aí, José. Vamos lá, então, falar rapidinho aí da dupla Grenal, que jogou nesse final de semana. O Grêmio venceu na noite deste sábado o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro do Filipão por 1-0, um gol de estreante, o menino Ronald de cabeça, e é o vice-líder, né? Passou o Flamengo deu uma claudicazinha, assim, deu uma rateadinha ali, empatou com o Lanterna América Mineiro, e o Internacional na tarde deste domingo ficou no 0-0 com o Red Bull Bragantino, tá na 10ª colocação, tá a 5 pontos do G4, o quarto colocado é o Palmeiras nesse momento, Miguel Brambila. Muito bem, este é o Por Dentro da Bola, né? Aqui eu sei que o Joselito é fã do Galvão Bueno, né? Quem é o teu Ronaldinho, quem é o teu Casagrande aí dessa dupla desse trio aí de transmissões, Ivan? Como que é? Joselito. É o Galvão Bueno, quem é o Ronaldinho, quem é o Casagrande desses dois aí? É que tu falou Ivan, por isso que eu parei, né? Eu errei, né? Depende da barriga. Aí tem que definir pela barriga, né? Se é o Casagrande ou o Ronaldo. Ivan Garaboto, bem-vindo de volta, né? Aqui tu é de casa, né? Nós temos vários programas gravados contigo aí no início aí do Teoria de Tudo, né? E sempre que puder e quiser, seja bem-vindo aqui, irmão. Parabéns pelo teu trabalho aí. Obrigado, agradeço pelo convite. Brambila, também o Joselito, o parceiro também, ali, o Zé Teodoro. E nos vemos por aí, lembrando que dia 2 de agosto tem Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Novo Horizontino, às 9h30 da noite. Então, pode também me acompanhar pelas minhas redes sociais, tem o Caju dos Rafas, também trabalhando na OAB Caxias. O tempo está estourando. Aquele abraço, Brambila. Até mais. Valeu. É bom sempre ter amigo de advogados, né? Sabe como é que é? Sempre pode precisar de um habeas corpus, né? José Teodoro! Muito obrigado, meu irmão. Isso. Agradecer aí, sempre à disposição.